Livro Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 4. Desdobra-se então a história notável do ministério de Filipe em Samaria. Em relação a isso, existe uma declaração relevante. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8:12. Filipe não somente pregava a respeito do reino, como também do poder do nome de Jesus Cristo. Por certo, a sua pregação era a respeito do que está por detrás deste nome, daquilo que este nome representa. Ele deve ter entendido o que significa usar o nome de Jesus. Atualmente, quando cantamos o hino "Saudai o nome de Jesus" e invocamos o seu nome com oração e fé, estamos recorrendo àquele mesmo poder transformador da vida, do qual os primeiros cristãos usufruíam. Hoje, o poder espiritual de que dispomos não é diferente daquele que os cristãos primitivos dispunham. O nome de Jesus significava poder na vida dos seus seguidores e significa a mesma coisa na vida dos cristãos de hoje. Esse nome, nos lábios dos antigos irmãos em Cristo, era como a vara na mão de Moisés. Se os egípcios pudessem tê-la furtado, teriam despojado Moisés da sua arma. Se o judaísmo tivesse conseguido impedir aqueles cristãos de falarem e de ministrarem nesse nome, os teria despojado das suas credenciais sobrenaturais como o povo de Jesus. E assim como Sansão com os cabelos cortados, tornar-se-iam mais uma seita religiosa. A igreja primitiva usava o nome na cura dos enfermos, expulsava demônios e até mesmo ressuscitava os mortos em seu nome. Em todos os aspectos da igreja primitiva, o nome de Jesus era supremo. O nome e o oponente. Os oponentes daqueles primeiros seguidores de Cristo fizeram todos os esforços possíveis para que o uso do nome fosse extirpado. Uma exemplificação vívida é a informação do oponente, Saulo. Tinha poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Atos 9:14. O próprio Paulo testificou posteriormente: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos 26, do 9 ao 11. Quando Paulo se converteu, Deus enviou Ananias até ele com estas palavras: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Tais palavras enfatizam novamente como o nome era o assunto vital nas vidas dos cristãos primitivos. Posteriormente, Paulo procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos 9, 26, parte B e 27. Aqui de novo vemos a grande importância que era atribuída ao nome de Jesus. Esta declaração era mais do que uma simples recomendação para pregar o Evangelho. Pelo contrário, era uma afirmação de que aquele homem, Paulo, conhecia a autoridade do nome de Jesus e de que ministrava e falava ousadamente neste nome. Todos esses textos bíblicos enfatizam que os ministérios daqueles cristãos primitivos distinguiam-se pela reverência ao nome de Jesus, bem como pelo seu uso. Por exemplo, Barnabé e Paulo foram aludidos como homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 26. Paulo testificou que estava pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13, parte B. É fácil perceber por que Paulo admoestou seus irmãos na fé. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17, A e B.
Aqueles cristãos entendiam o significado do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Sabiam o que significava falar e ensinar nesse nome, e que o poder de expulsar demônios, curar os enfermos, abençoar os pobres, levantar os aleijados, tudo estava no nome de Jesus Cristo. Demonstrando o nome. Nunca me esquecerei daquilo que aconteceu na minha vida na primeira ocasião em que tive uma demonstração do poder do nome de Jesus Cristo. Eu era um jovem pastor sentado no terceiro balcão do auditório cívico em Portland, estado de Oregon. Um evangelista pregava que havia recebido um maravilhoso dom de cura. Depois do sermão, uma longa fila de pessoas passou diante do evangelista para que ele orasse pela cura de cada pessoa. Uma moça muito bonita que nascera surda-muda chegou diante dele. Colocando os dedos nos ouvidos dela, ele disse: Espírito surdo e mudo, esconjuro-te pelo nome de Jesus Cristo que saia dessa moça e nunca volte. Ele falou com calma, porém com autoridade total. A moça ficou perfeitamente curada. Como aquelas palavras escoavam na minha mente: esconjuro-te pelo nome de Jesus Cristo. Eu nunca ouvira antes um homem orar assim. Ele não tinha incerteza, falava suavemente, mas com uma força tão irresistível. Havia autoridade sem par na sua voz. Ele invocou o nome de Jesus e o espírito maligno que tornou aquela moça surda e muda, desde que nascera, foi obrigado a obedecer ao homem de Deus, exatamente conforme acontecia na Bíblia. Vi o poder do nome de Jesus demonstrado, e minha vida foi transformada. Jesus está vivo. Ele estava naquela plataforma. Eu não o vi, mas quando aquele evangelista invocou o seu nome, ele estava ali. Naquela noite eu vi a autoridade e o poder terapêutico de Jesus em seu nome. 1000 vozes giravam acima da minha cabeça enquanto eu ficava sentado chorando. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. É a maneira bíblica, foi assim que Pedro e Paulo fizeram. Fica comprovado que a Bíblia é válida hoje. Sim, você pode fazer assim. Sim, eu disse, eu posso fazer isso. Jesus está vivo, está aqui, está comigo. Posso usar o seu nome, posso expulsar demônios, posso falar em seu nome, os enfermos serão curados. Sim, posso fazer isso. Saí daquele auditório como um homem novo. Jesus e eu estávamos andando juntos. Eu começaria a usar o seu nome para expulsar demônios e aniquilar enfermidades. Eu falaria em seu nome. Jesus operaria milagres. Demônio algum nem doença resistiria à autoridade que está por trás do seu nome. A Bíblia se tornou um livro novo para mim. As palavras de Jesus se tornaram reais e vivas. Eu estava em um mundo novo. Viveria agora como um filho do seu reino. Eu tinha autoridade. Jesus era a minha garantia. Eu sabia que a partir de então, quando eu falasse em seu nome, demônio algum ou doença poderia resistir às minhas palavras. Durante mais de 3 décadas, Daisy e eu temos proclamado o nome de Jesus e sua presença viva em quase 70 países. Em todas as campanhas que já realizamos em nosso país e no estrangeiro, o Senhor Jesus Cristo sempre se manifestou vivo por meio de sinais, milagres e prodígios entre o povo. Os demônios, as doenças e as circunstâncias, todos estão sujeitos ao seu nome. O nome de Jesus é um nome majestoso, acima de todos os nomes. Foi assim a vontade do Pai. O Espírito Santo é testemunha do fato, e milagres sem conta dão testemunho da preeminência desse nome. Saudai o nome de Jesus. Há alguns anos, um grupo de publicadores de hinários selecionou o hino Saudai o nome de Jesus como um grande cântico da igreja. Todos nós podemos saudar o poder do nome de Jesus, porque é mediante seu nome que temos salvação para nossa alma, cura para nosso corpo, vitória sobre as forças de Satanás, acesso ao Pai na oração. Jesus é o único nome através do qual o pecador pode aproximar-se de Deus. É o único nome que lhe dá direito a uma audiência com o Senhor. O único nome que revela o ministério mediador de Jesus. Multidões já receberam um novo nascimento através da simples invocação desse nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Jesus é o nome que cura.
Muitas vezes já vi o poder do Cristo vivo manifestar-se em milagres à medida que ordenei que as doenças fossem aniquiladas e os demônios saíssem em nome de Jesus Cristo. Que bênção é contemplar aleijados levantarem-se e andarem, leprosos regozijarem-se quando vida nova vem à carne deles, ver os cegos recuperarem a visão, os surdos passarem a ouvir e os endemoniados serem libertados. Tenho observado esses milagres ocorrerem diante dos meus olhos, em todas as partes do mundo há mais de 40 anos. Uma exemplificação excelente do poder que há em o nome de Jesus é relatada no capítulo 16 de Atos. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação seguia Paulo e Silas e clamava dizendo: "Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." Atos 16, 17, parte B. Depois de muitos dias, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela." E na mesma hora saiu. Atos 16, 18. A jovem foi libertada. No entanto, os apóstolos foram presos. Houve o milagre poderoso que abriu o cárcere em Filipos, quando o carcereiro se lançou aos pés de Paulo, exclamando: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" Atos 16, 30. Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Atos 16, 31. O mesmo nome que na véspera libertara a jovem do poder dos demônios possibilitou a salvação do carcereiro. A salvação em um nome. O nome de Jesus é inseparável da salvação. O anjo disse a José a respeito de Maria: "E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Mateus 1, 21. Pedro, no dia de Pentecostes, afirmou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Esse apóstolo voltou a proclamar a relevância desse nome no que diz respeito à salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Enquanto pregava na casa de Cornélio, mais uma vez Pedro enfatizou o poder salvífico do nome de Jesus Cristo. Todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Não é de se admirar que o compositor tenha escrito o cântico: "Nome precioso, ó, quão doce, esperança da terra e alegria do céu." O emprego que Paulo fez do nome, quando expulsava demônios, se destacava fortemente. Quando os 7 filhos ciumentos de Seva foram tomados de ciúmes e lançaram-se no empreendimento de imitar o ministério de Paulo, copiaram escrupulosamente a oração dele, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Atos 19, 13. Os filhos de Seva, porém, não eram seguidores de Jesus Cristo. Por isso aconteceu uma coisa estranha. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 16 e 17. Um só milagre poderoso em nome de Jesus é de maior valor do que uma vida inteira de religião filosófica que não atribui ao cristianismo significado e poder. Existe alguma passagem bíblica que nos conta que o nome de Jesus já não é poderoso, ou que milagres já não são úteis para o convencimento dos incrédulos quanto à veracidade do Evangelho? Que elevação espiritual os cristãos podem experimentar redescobrindo o poder que existe em o nome de Jesus Cristo? O direito de usar o nome. O uso do nome de Jesus Cristo e sua importância no livro de Atos são muito evidentes. O nome de Jesus, na realidade, fazia o Senhor ascendido. Em todas as ocasiões em que Jesus teria sido glorificado pela sua presença pessoal, seu nome o representava. Este nome não perdeu seu poder e autoridade. O nome de Jesus pertence agora a todo cristão fiel. É o nome da família, pois quando somos salvos, tornamos-nos parte da família de Deus. Aquele que é salvo tem o direito legal de usar o nome de Jesus Cristo, porque recebe a procuração.
À medida que se estende para compartilhar a vida em Jesus com a sua geração, age como representante de Cristo nesse nome. Como é maravilhoso que você tenha sido alertado sobre o significado do nome de Jesus na vida dos primeiros cristãos. Agora você poderá ficar inspirado para seguir os passos deles e imitar o exemplo daqueles seguidores de Cristo. Esse nome é uma das chaves indispensáveis para o livro dos Atos dos Apóstolos, o exemplo mais puro da verdadeira vida cristã. Os primeiros discípulos atribuíram a esse nome o destaque que Jesus deveria receber. Digo-lhes uma solene verdade: qualquer um que crê em mim fará os mesmos milagres que eu tenho feito, e ainda maiores, porque eu vou para a presença do Pai. Vocês podem pedir-lhe qualquer coisa utilizando o meu nome, e eu farei, porque isto resultará em louvor ao Pai, por causa do que eu, o Filho, farei por você. Sim, peçam qualquer coisa utilizando o meu nome, e eu farei. João 14, do 12 ao 14, Bíblia Viva.